Olá, eu sou o Rubinho Antunes, sou trompetista, compositor, arranjador e estou aqui para fazer uma oficina sobre música popular, sobre interpretação de temas para instrumentos de sopros. Nessa oficina a gente vai abordar quatro assuntos diferentes. Primeiramente, a gente vai falar sobre técnica de trompete, sobre emissão, principalmente sobre emissão de som e controle de vibração e controle de coluna de ar. Aí depois a gente vai falar sobre um pouco de interpretação de tema, de trabalho em naipe, trabalho em grupos pequenos como solista, como a gente pode interpretar uma partitura na música popular e detalhes de como a gente pode se portar dentro de uma situação, de cada situação que é inerente ao trabalho do músico popular, tanto de naipe quanto de solista de grupos. Depois a gente vai fazer um trabalho de análise harmônica, falar um pouco de harmonia, vai ser uma aula um pouco mais longa do que as outras, mas uma aula muito interessante que eu falo sobre cadências harmônicas e cadências base. A gente vai analisar uma composição do Tom Jobim, o Chega de Saudade, e vai achar as cadências bases dessas músicas para, a partir dali, a gente ter um outro olhar sobre a música, sobre cadências harmônicas de uma maneira geral e criar exercícios para a prática de improvisação. E na última parte a gente vai falar exatamente sobre essa prática de improvisação. Eu peguei o Chega de Saudade, que a gente acabou de analisar, e criei vários exercícios de improvisação para que cada um possa praticar os exercícios sobre cadências bases, sobre cadências que estão no Chega de Saudade e também sobre as cadências bases que a gente vai ver aí. E depois no final ainda fiz o caminho contrário. A gente falei sobre criação de exercícios e práticas de improvisação sobre temas e peguei um choro, o 1-0 do Pixinguinha, para criar esses exercícios. Então vamos passar uma boa 1h30 aqui conversando e falando sobre música, e depois eu estarei à disposição para tirar todas as dúvidas e conversar sobre isso. Ok? Espero que gostem e até já. Bom, vou falar um pouco de técnica então do trompete. A técnica, que quando eu digo técnica, é a maneira de emissão de som, como a gente vai emitir o som, como a gente vai fazer o equilíbrio entre o trabalho da coluna de ar e a vibração dos lábios. Às vezes a gente confunde muito o trabalho do trompete ou só como uma pessoa que tem que soprar muito ar, a gente tem que trabalhar muito ar, ou só vibrar muito lábio. E na verdade, o que eu considero como um trabalho bem feito de técnica é quando a gente consegue equilibrar as duas coisas, tanto a coluna de ar quanto a vibração de lábio, que é aí que a gente chega num denominador comum e bom para a gente conseguir a prática do trompete. Eu gosto muito do método, que é praticamente o que mais eu estudo, chama o método Max Schlossberger, que eu estou compartilhando aqui na tela com vocês, que é esse método aqui do Max Schlossberger. Aqui a gente trabalha muito, eu gosto de trabalhar as coisas de sonoridade e emissão de som. Porque tem muitos exercícios de nota longa, coisas que são muito úteis para o trabalho diário do trompetista e sobretudo para quem estuda improvisação. O estudo de improvisação ele é muito pesado em relação à técnica, a gente se cansa muito fácil, porque a gente trabalha muito a repetição, nem é a coisa da região, mas sim a repetição dos exercícios. Com a repetição que a gente chega a conseguir fazer o exercício de uma maneira, conseguir a contribuir para a formação do nosso vocabulário musical, né? Então a gente tem que sempre repetir várias vezes as mesmas frases, e isso acaba estressando um pouco o lábio. Então eu gosto muito de estudar o Max como exercício técnico para fazer esse equilíbrio. O primeiro exercício que eu gosto de trabalhar do Max, e assim para mim é a base de todos, é o exercício número 1. Esses que tem essas semínimas e essa semibreve aqui. E como eu trabalho ele? Eu começo trabalhando como se fosse um pré-aquecimento. Um professor meu, Clóvis Beltrame, sempre falava isso, é o pré-aquecimento. Quer dizer, você vai trabalhar só a emissão do som, muito pianíssimo.
vai trabalhar o começo do som, isso da maneira mais pianíssimo possível. Porque quanto mais piano a gente consegue tocar, mais controle a gente vai ter do instrumento. Então, a gente começa o max, eu começo o max sem fazer, não precisa, a gente pode ignorar um pouco o lance do tempo, pode fazer à vontade, porque na verdade o que importa é essa emissão. E a terceira nota a gente segura o máximo de tempo possível. E vai fazendo ele um após o outro com muito cuidado com a emissão. A gente tem que tomar cuidado para não deixar que o som saia de uma vez e nem que tocar o tempo todo forte. Ele é realmente para trabalhar essa coisa muito sutil da emissão, da pressão que você tem que mandar para acertar, para chegar na nota e o som que ela vai sair. E esse exercício a gente vai cada vez mais achando e equilibrando a posição de cada coluna de ar em relação à nota. Então, por exemplo, aqui estou trabalhando o Dó. Aí o Si é muito perto, né? Praticamente não tem mudança. Mas quando a gente muda de região, por exemplo, aqui no segundo harmônico, no Sol, importante esse entendimento de onde está a coluna de ar em cada região. E o max, a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar todas as regiões. E esse primeiro exercício, a gente vai trabalhar essas 3 regiões aqui, né? O primeiro harmônico, o segundo, o terceiro. Depois vai ampliar isso para os outros exercícios que tem aqui. Aí tem a terceira linha. Trabalhando sempre muito piano, sem ataque da língua, para que a nota realmente saia, você consiga sentir a posição da coluna de ar em relação à nota. Uma coisa que eu não falei no começo, mas que eu acho que também, às vezes a gente valoriza muito isso e não é uma coisa tão importante assim, em relação, para quem está iniciando mesmo o trompete, em relação à posição da embocadura. A gente sempre ouve falar que a posição, melhor posição seria 2/3 para cima e 1/3 para baixo do bocal em relação ao lábio, né? Mas na realidade cada um tem uma formação labial, cada um tem uma maneira de sentir essa relação do bocal com o lábio. Então, eu acho importante que a gente que cada um ache a sua maneira de soprar. Logicamente, a gente não vai botar o bocal torto ou o lábio muito para fora. Tem que ter, eu imagino sempre o lábio, chegar mais perto aqui, imagina sempre o lábio um pouco fechado assim, e eu ponho um pouquinho para baixo o lábio em relação ao bocal, quase meio a meio assim, eu não deixo 2/3 para cima, como dizem, porque é a melhor maneira que eu consigo controlar a vibração. O lábio de baixo ele serve de apoio e o lábio de cima ele vai vibrar. Então, uma coisa muito importante é a gente cada vez mais conseguir tocar sem apertar o bocal na boca, porque senão você vai inibir a vibração do lábio. Aí que entra o equilíbrio entre a força da coluna de ar e a emissão a força da coluna de ar, a emissão de ar e a vibração do lábio.
Aí feito esses exercícios, eu vou para o exercício número 4 do Max. Também sempre pensando, imaginando sempre essa concepção que a gente falou aqui no primeiro. Sempre sem ataque. A emissão é a coisa principal. Se der para fazer com o tempo, boa. Se não der, não tem problema também. A gente faz esse exercício sem tempo. O importante é a entrada da primeira nota. Porque normalmente a entrada da primeira nota já diz o que vai ser a segunda nota. Se você entrar torto na primeira nota, a segunda nota nem vai sair. Eu dou uma pausa entre um compasso e outro. Isso vai até o Fá sustenido do Sol aqui. A segunda linha é a mesma coisa, sempre fazendo uma pausa entre um compasso e outro. Essa pausa não está escrita, a gente pode considerar que ela existe, porque é importante ainda aqui, como em todos os exercícios do Max, a gente perceber a emissão do som justamente para ir nivelando e equalizando a posição da coluna de ar. Então vamos lá, segunda linha. Aí eu não consegui entrar do jeito que eu queria na nota ainda, por isso que eu estou repetindo. E é legal isso, porque você vai achando maneiras vai percebendo pela maneira errada que você tocou, você vai equilibrando e vai corrigindo. E assim por diante. E segue na terceira linha, mesma coisa. Sempre muito piano, sempre controlando muito a entrada da nota. Bom, feito esse exercício, eu faço sempre exercício 5 também, normalmente. Que tá aqui, do mesmo jeito que eu fiz o 4. Muito leve, continua a segunda linha. E a terceira linha é a mesma coisa. Uma mudança muito pequena, sempre uma mudança de meio tom entre uma nota e outra, é como se essas três notas fossem uma nota só. Quando a gente fizesse só que tem essa. E aí, quando a gente chega, por exemplo, no intervalo Ré bemol, Dó, Ré bemol, isso é uma passagem bem difícil, porque quando o instrumento está todo fechado no Ré bemol, né? Aliás, está todo aberto no Ré bemol, está aberto todas essas três bombas, e a gente fecha ele, o ar passa direto aqui. Então aqui sempre dá uma falhadinha. Então, o grande desafio é conseguir fazer isso sem dar essa falhadinha que acabou de dar. Então, chegar nesse equilíbrio de não falhar. E aí a terceira linha é a mesma coisa. E assim por diante. Sempre tendo como base aquele primeiro exercício, esse exercício número 1 do Max, que eu acho o mais importante
É onde é a base de todo o resto que a gente vai fazer aqui, na minha concepção de estudar. Aí tem vários exercícios que podem ser feitos, né? Mas eu gosto muito de já fazer esse 12. Na verdade, eu faço uma mistura do 12 com 13. Aqui o 12 e aqui o 13, né? Então eu desço igual o 12, o 13 e subo igual o 12. E como a gente faz essa ligadura tão pianinho assim? É difícil, realmente é um desafio fazer essa ligadura super pianinho. Se ainda não estiver saindo, se para vocês você tem que forçar um pouco mais, tocar um pouco mais forte para conseguir sair, eu recomendo fazê-los sem a ligadura, mas sem o ataque também, achando a posição de cada nota. E com o tempo, ir diminuindo essa pausa entre uma nota e outra. Porque na hora que for fazer a ligadura, é só você fazer o trabalho da língua para ligar as notas, que a posição da nota já está ali. Aí faz a segunda linha, né? Ainda misturando eles, segunda linha do 13 com a segunda linha do 12. Mesma coisa na próxima linha. Bom, e assim por diante, sempre tocando esse exercício com o mínimo de esforço possível, sempre muito piano e sempre sem ataque. Justamente para aquela coisa que eu falei no começo, de como a gente tem a gente que estuda muita coisa na improvisação, são exercícios que são muito repetitivos, então se pegar muito pesado nesse tipo de coisa de exercícios técnicos, acaba que uma coisa acaba atrapalhando a outra em vez de ajudar. Então, e aí segue esse 14, mesma coisa. A segunda linha. Depois a terceira linha. E aí, dependendo da dificuldade, pode fazer bem lento. E se a ligadura não estiver legal ainda, faz só com a emissão de ar. Que é o grande objetivo desses exercícios. E até o 18 é uma rotina que eu faço todo dia. Uma rotina de aquecimento, pré-aquecimento e aquecimento. Que eu acho uma rotina legal para trabalhar essa coisa da emissão do som. E aí, como você vai me dizer, mas como, pô, não é só tocar piano? Como que é essa história? Isso tem todo um trabalho de coluna de ar, né? A gente trabalha muito mais a emissão por aqui, pela força no abdômen, do que pela vibração do lábio. Pensa muito mais nisso. Então, quando você está fazendo, por exemplo, um exercício que trabalha várias regiões aqui, como esse 16,
Esse último trecho dele que pega essa região mais aguda é completamente trabalho de diafragma e controle da nota aqui no abdômen. Antes de começar a nota sol, eu já preparei toda a minha musculatura aqui embaixo para ter pressão para conseguir tocar essa região. E não só tocar essa região, para ela tocar de uma maneira confortável. Quando eu estou tocando, eu não estou usando toda a pressão do mundo. Eu ainda tenho. Eu sempre penso que a gente nunca pode chegar, tá no limite do que a gente pode tocar. Eu estou tocando aqui. Só que ainda tem pressão para tocar uma oitava acima ainda. Você vai falar, não, mas é todo mundo tocar assim? Não. Cada um tem a sua. Cada um está numa fase em relação a essa coisa de tessitura. Já tive uma outra fase, um pouco mais que eu não conseguia tocar os agudos, agora estou conseguindo começar a controlar eles. Mas sempre tocar, a gente nunca pode estar tocando no limite. Se isso aqui está saindo, quer dizer que não está legal. Melhor nem fazer esse tipo de exercício. Quer dizer que você tem que dar um passo atrás e pegar um exercício anterior e ajeitar essa emissão até que você consiga, nessa região, emitir a nota de maneira confortável. E esse é o trabalho no Max. Depois tem outros exercícios aqui no Max, o 21, o 23, o 25, que também eu trabalho dessa maneira. Esse é o 21. Depois isso pode ser mesclado com o estudo dele articulado, mas muito leve. E assim por diante. Mesma coisa dá pra fazer no 23. Primeiro ligado. Depois pode fazer do mesmo jeito, articulado também. E isso tudo, eu gosto de repetir isso muitas vezes, que isso é importantíssimo, para mim acho que é o mais importante disso tudo, desses exercícios, dessa prática do Max, é sempre pensar que a gente está tocando ele a partir daquilo que a gente fez no primeiro exercício, que é aquela história do pré-aquecimento, da emissão. Se isso está rolando legal, se isso está conseguindo fazer essa emissão de som legal, o resto vai sair. Mas se isso não estiver rolando, nem é o caso de estudar o resto, é o caso de repetir, de ficar nesses exercícios, não só nesse, porque isso aqui vai ficar 2 horas no exercício, desse vai ficar cansado de tocar a mesma coisa, mas ficar nesses primeiros exercícios aqui, pode até fazer esse 2 e 3 que eu não falei, mas que são exercícios parecidos com um. Até que essa emissão saia de maneira natural, que é o grande benefício do estudo do Max Rosberg. Tá bom? Então espero que tenha aproveitado isso e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, me contactem. Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Um abraço. Bom, estou aqui mais uma vez para falar sobre interpretação de temas e de partituras da música popular.
A música popular nos permite ter uma liberdade sobre aquilo que é escrito na partitura diferente do que a música erudita nos proporciona. Por isso que na música popular é muito comum a gente trabalhar com improvisação e o intérprete ser muito mais livre em relação à partitura do que aquilo que a gente costuma ver na música erudita. E isso em todos os sentidos, não no sentido só de mudar melodias, mas sim de mudar interpretação e linguagens. Uma partitura, muitas vezes, quando você toca num grupo pequeno, que você faz o tema sozinho ou coisa parecida, a partitura serve como um guia, como uma referência da música. E você e o músico têm toda a liberdade para criar sobre aquilo que está escrito. Então, para isso, a primeira coisa que é muito importante de saber é conhecer o tema de uma maneira muito profunda, para que você possa sair e voltar dele de maneira eficaz e de maneira musical, né? Sem que você... A gente tem a liberdade, mas porém a gente precisa respeitar algumas regras e respeitar a melodia daquele tema que você está tocando. Então aqui eu vou dar 2 exemplos de 2 músicas super conhecidas da nossa cultura, em que eu mudei não só a interpretação do tema, mas também como o arranjo delas. Eu fiz um arranjo sobre Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, e um arranjo sobre Rio de Lágrimas, o famoso Rio de Piracicaba, em que eu mudei a harmonia e a maneira de tocar a melodia. O Rio de Lágrimas não é uma música muito comumente tocada na versão instrumental, mas recentemente eu fiz um trabalho junto com um grupo Pó de Café de Ribeirão Preto, onde a gente fez releituras de temas da música caipira em versões instrumentais e com muita influência do jazz e com muita improvisação. E essa música é uma das músicas que está nesse disco, com esse arranjo meu, essa harmonização que eu fiz sobre o Rio de Lágrimas. Então, ouçam aqui, eu faço a primeira vez da música, respeitando exatamente como que está escrito na partitura, mas tentando interpretar a partir disso, quer dizer, eu respeito o que está escrito, mas coloco uma linguagem, uma articulação, uma maneira de tocar que eu entendo que seja legal para aquilo. E a segunda vez eu já modifico tempos e algumas passagens com uma aproximação diatônica e cromática, sem improvisação ainda, mas usando variações sobre o tema, muito calcada no que o tema pede. Bom, vai aí, você vai acompanhar a música e a partitura do lado. Espero que gostem. 3, 4... Agora, ainda sobre a atuação do músico de sopro em relação à leitura musical, eu fiz agora um outro exemplo onde a gente se coloca num contexto de naipe.
O naipe, diferentemente do que eu falei no assunto anterior, que é sobre interpretação de tema, quando você está sozinho, quando você pode criar alguma coisa, por conta de não ter a obrigação de tocar exatamente aquilo que está escrito, porque você está tocando aquilo sozinho, de uma maneira solo. No naipe, a gente tem que manter a linguagem da música, a gente tem que ter consciência em que estilo que a gente está tocando, mas mantendo exatamente o que a partitura está pedindo, porque você está tocando com mais pessoas ali. E numa situação de naipe de big band, por exemplo, o músico tem que seguir aquilo que o primeiro instante, o primeiro instrumento do naipe coloca como interpretação. Então eu coloquei 4 exemplos aqui. Eu toquei as 4 vozes do arranjo do grande Nailor Proveta, do choro Segura Ele, que ele gravou com a banda Mantiqueira. Eu toquei 4 partes de trompete, são 3 vozes, né? Eu gravei mais uma voz, uma quarta voz, uma oitava abaixo da primeira voz. E aí a gente vai ver, eu tentei me portar como eu penso quando eu estou numa segunda voz. Normalmente eu toco segunda, terceira voz, eu não toco primeira voz, porque normalmente quando eu estou numa situação de big band, eu sou solista, e o solista poucas vezes está na primeira instante, porque a primeira instante é uma função mesmo de muito mais pesada tecnicamente, e aquela função de tocar, de estar sempre com o seu preparo físico preparado para liderar a banda. Mas aqui eu gravei as 4 vozes e separei elas, para vocês verem a situação de cada uma separada. Depois eu juntei as 4 vozes com o violão para a gente ver como que dá o resultado. Então, e apesar de a gente estar tocando uma segunda voz, que muitas vezes não soa tão musical, porque é uma segunda melodia, uma melodia que não se parece muito com a primeira, se parece ritmicamente normalmente com a primeira voz, mas melodicamente é completamente diferente da primeira voz. A gente tem que conseguir fazer com que aquilo soe musical, né? Primeiro seguindo o que a primeira voz sugere como interpretação, e segundo pensando que você está tocando uma melodia, que por mais que ela seja muitas vezes com saltos que não são habituais, a gente tem que se adaptar. Então muitas vezes tocar segunda e terceira voz, que a gente acha que segunda e terceira voz são vozes mais fáceis, mas não é mais fácil. Musicalmente são vozes muito mais difíceis. A diferença da primeira voz para a segunda e terceira é que a primeira voz ela tem a responsabilidade de carregar o naipe, de carregar normalmente trompete, é a primeira voz da big band toda, então de carregar a banda, de fazer a melodia da banda toda. Mas a segunda, a terceira, a quarta vozes, elas são difíceis porque você tem que conseguir, com uma melodia que não é habitual, fazer soar aquilo habitual e musical principalmente. Então, vai aqui os exemplos e espero que vocês gostem e curtam isso aqui. Olá, sou o Rubinho Antunes e vamos falar um pouco aqui de cadências harmônicas. A cadência harmônica é um dos 3 pilares assim que eu costumo trabalhar nas aulas de improvisação, e não só de improvisação, mas pode ser usado na sua maneira de compor, na sua maneira de fazer arranjos, etc. Mas aqui, especificamente, a gente vai falar sobre improvisação. E eu vou falar sobre uma coisa que eu utilizo muito para pensar na improvisação, que são as cadências base. O que seriam cadências base? São cadências harmônicas
que são base de grande parte, por exemplo, dos estándares de jazz, dos estándares de música brasileira. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas opções, algumas variações dessas cadências. Então, vou compartilhar um material aqui. A gente vai trabalhar sobre 4 cadências especificamente. Então a gente vai falar sobre 4 cadências base que estão aqui nesse PDF. Antes disso, a gente tem que falar sobre uma coisa importantíssima. Bom, a gente tem um campo harmônico, e dentro do campo harmônico a gente tem 3 funções primordiais que a gente encontra na música, que é a função tônica, função subdominante e função dominante. Eu já coloquei aqui os graus de cada acorde, o Dó, pensando em Dó maior, mas isso é feito para ser transposto para todos os tons. Pensando em Dó maior, o Dó é o primeiro grau, o Ré menor é o segundo grau, o Mi menor é o terceiro grau, o Fá é quarto grau, o Sol é quinto grau, Sol sétima, o Lá é sexto grau e o Si menor bemol 5 é sétimo grau. Então a gente tem função tônica, 1, 3 e 6. Vou colocar aqui assim mesmo, acho que vai ficar fácil de ver. Subdominante é o segundo grau e o quarto grau. E o dominante, que é o quinto grau e o sétimo grau. Vocês veem que eu não coloco o acorde se o primeiro é maior, se o segundo é menor, se o sexto é menor, porque isso é uma coisa que é automático já. Se você falar do campo harmônico maior, o terceiro grau sempre vai ser menor. O segundo grau sempre vai ser menor. O quarto grau sempre vai ser maior. Então, é um pouco redundante a gente ficar colocando essas denominações. É só colocar os graus mesmo. Então, a gente tem essas três divisões entre os campos harmônicos. Maior, tônica, subdominante e dominante. E essas funções são muito importantes para o estudo das cadências básicas que eu disse. Então, isso é uma coisa importante de vocês guardarem. Primeiro grau do campo harmônico é maior, segundo grau é menor, terceiro grau é menor, quarto grau é maior, o quinto grau é maior com sétima, o sexto grau é menor e o sétimo grau é menor com bemol 5. E as funções que tem cada acorde. Tônica é primeiro, terceiro e sexto grau, subdominante é o segundo e o quarto grau, e dominante é o quinto e o sétimo grau. Isso é super importante de guardar. Então, a gente vai seguindo para outra parte do estudo. Então, aqui, a gente tem as cadências básicas que eu disse, que é cadências bases na tonalidade maior, que são baseadas no campo harmônico que a gente acabou de ver. Aqui embaixo tem um exercício que eu já criei sobre as cadências básicas, sobre variações de cadência base também, mas essa aqui que interessa para a gente por enquanto. A primeira cadência base é essa daqui, da primeira linha, que é Dó, Lá menor, Ré menor e Sol 7. Quer dizer, primeiro grau, o Lá menor é sexto grau, o Ré menor é segundo grau e o Sol 7 é o quinto grau do campo harmônico maior, que a gente acabou de ver ali atrás. Sendo assim, a gente tem as funções de cada trecho. Por exemplo, o Dó, a gente viu agora há pouco, o Dó é o primeiro grau e ele tem a função tônica. O Lá menor tem a função tônica, o sexto grau. O Ré menor é subdominante e o Sol 7 é dominante. A subdominante sempre vem antes do dominante. E que é a preparação da dominante, e a dominante sempre resolve na tônica. Então, essa é a primeira cadência base. A segunda cadência base é uma variação da primeira cadência. Ao invés de começar na tônica, subdominante, dominante, a gente começa na subdominante, dominante, tônica e tônica. Então, 2, 5, 1 e 6. Eu vou tocar uma vez no violão essa cadência para a gente ouvir, para a gente ter o exemplo auditivo disso. A primeira cadência é Dó maior, Lá menor, Ré menor e Sol 7.
a gente fizer. Tem a música do Tom Jobim que começa assim, Tom Jobim chama Anos Dourados, que é essa cadência aí, essa sequência exata. A segunda cadência, ela é a mesma cadência anterior, só começando a partir da subdominante, do Ré menor. Então, Ré menor, Sol com sétima, Dó, Lá menor. A gente faz. Uma sonoridade super comum em músicas standard, etc. A terceira e a quarta cadência acontece a mesma coisa da primeira e da segunda. Elas são uma variação da outra. Só que ela, aqui no caso, a primeira começa já no subdominante. Então a gente tem o quarto grau menor, a tônica, e a tônica que vira dominante, e ela vira um 5 do quarto grau. Então, onde estão as funções aqui? Aqui na primeira, a gente é tônica, tônica, subdominante, dominante. Aqui é subdominante, dominante, tônica, tônica. Nesse caso, é a mesma coisa de cima. Subdominante, dominante, depois eu vou explicar por quê, tônica e tônica. Mas só como que é tônica se é um Dó 7? Ele não é um acorde tônica, mas ele está na função tônica da cadência base. Isso é uma grande coisa a gente guardar. Quer dizer que o acorde ele é tônica, que ele vai estar na função tônica, ou que ele vai estar isso varia muito, e são coisas que a gente vai vendo durante essa aula. E a quarta cadência é a mesma cadência de cima, só que começando pela tônica, pelo Dó. Então é tônica, tônica, subdominante e dominante. Uma cadência super comum, por exemplo, fazer as duas cadências. Por exemplo, a gente pode achar uma música que se encaixa nessa cadência. É a segunda parte do Estamos Aí. Não é exatamente, mas é uma variação dessa cadência. E a próxima cadência começa a partir da tônica. Tem uma música muito conhecida que é Águas de Março, feita sobre essa cadência. Logicamente não fica só nesses 4 acordes, tem milhões de variações, mas a base é essa daqui. Por isso que a gente chama isso de cadência base. É a base das funções em relação às cadências harmônicas. E é o que a gente vai ver agora. Bom, então vamos continuar aqui e ver na prática como funciona as cadências base. Eu vou analisar uma música, um clássico da Bossa Nova, talvez a música que começou a Bossa Nova, que é o Chega de Saudade, composição do Tom Jobim, onde a gente vai ver várias possibilidades e várias variações das cadências bases. Tá? Então vamos lá. Então eu escolhi aqui, Chega de Saudade, a partir da segunda parte aqui, desse Ré maior. É onde começa a parte, né? A segunda parte. Faz. Até aqui, a gente vai pegar aqui. Então, Ré maior é a tonalidade. Então, Ré maior é o primeiro grau, Mi menor é o segundo grau, Fá sustenido menor é o terceiro grau, Sol maior é o quarto grau, Lá com sétimo é o quinto grau, Si menor é o sexto grau,
e Dó sustenido meio diminuto é o 7º grau. Então eu vou deixar aqui do lado o campo harmônico de Ré maior para vocês acompanharem e vou falando aqui. E o campo harmônico menor também, que vai ter alguns casos que a gente vai usar algumas coisas, em algum momento a gente vai usar empréstimo modal da tonalidade menor. Então estamos aqui. Ré maior é 1. Então a gente tem duas possibilidades. Ou é a cadência 1, 6, 2, 5, ou é a cadência 1, 5 do 4, 4, 4 menor. Então a gente tem que analisar o primeiro trecho todo. O Si maior, Ré maior, depois Si com sétima e Mi. Bom, a cadência 1, 6, 2, 5 é Si, é Ré maior, Si menor e Mi menor, né? Então está mais parecido com a cadência 1, 6, 2, 5, só que com algumas variantes, que é esse o grande objetivo nosso nessa análise. Então eu já vou botar aqui, botar em vermelho, a cadência base. Depois embaixo a análise do trecho especificamente. Então a cadência base é 1, Ré, 6, que seria o Si menor. Então esses dois acordes aqui têm função tônica. Aqui já o Mi sétima, ele está no lugar do 2, e o Lá com sétima está no lugar do 5, é ele mesmo. Então, os dois únicos acordes que são da cadência base são o Ré maior, que é 1, e o Lá com sétima, que está aqui. O Si7, o que acontece? Ele substitui o Si menor. E por quê? Porque ele vira um dominante do 2º grau. Todo acorde pode vir precedido de seu dominante. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito por aí. Então todo acorde pode vir precedido do seu dominante. Então o que faz? Ré maior, podia ser o Si menor. Apesar que essa nota não entrega, que é um Si com sétima. Se fosse isso, daria para continuar com o Si menor. Mas essa nota da melodia. Então é um Si com sétima, que é o dominante do 2º grau. Que é um Mi menor. Mas ele também fez o mesmo caso aqui, de botar um dominante antes do próximo acorde, ele fez com o Mi com sétima. Então faz 1, 5 do 2, 5 do 5, que é o Mi com sétima, aí o Lá com sétima é o 5, e resolve no 1. Ele faz essa cadência ele traz um pouco a resolução com esse Ré diminuto, mas está dentro da posição, está dentro da posição tônica, esse Ré com Ré diminuto e Ré. Então 1, 6, 2, 5. E na análise harmônica de cada acorde, não da cadência base, isso vira, como eu já falei, 1, 5 do 2, aqui 5 do 5, do 5 e o 5 do 7, que é 5 do 1. 5 do 1. Então, entenderam? A gente faz duas análises na realidade. A gente acha a cadência base e depois faz os acordes que são substitutos daqueles acordes que originalmente estão na cadência base. Então aqui a gente já pode ver que o 5 do 2, se vocês quiserem já anotar isso, é interessantíssimo vocês já fazerem uma tabela disso. O 5 do 2 é um acorde que pode estar no lugar do 6. Então a gente pode falar que o 5 do 2 é um acorde que pode trabalhar dentro do setor de acordes tônica, que pode estar dentro do setor do acorde da tônica.
tônica. Mesma coisa acontece com o 5 do 5, é um acorde que está no lugar do subdominante. O subdominante, que a gente já falou, da tonalidade de Ré maior, seria o segundo grau, que é o Mi menor, ou seria o quarto grau, que é o Sol 7, Sol maior, desculpa. Mi menor e Sol maior. E também podemos usar o 5 do 5. Isso aqui é um caso bem típico. E o 5 do 1. Aí continua a música, volta 1, o Ré maior é 1, o Ré diminuto, ele está no lugar da tônica. Ele é um acorde que está no lugar na cadência 1, 6, 2 e 5. Aqui ele é claramente o 6 na cadência base. Depois eu vou explicar por quê. Aí o Mi menor é 2, claro, dentro é o acorde natural da cadência. O Mi, ainda aqui é a posição de 2 esse Mi 7, ele é bem estendido esse momento do subdominante. Aí o Sol menor, o Lá 7 é 5, naturalmente, faz parte do campo harmônico. 5 com 7. Bom, Si com sétima. E agora a gente tem que explicar esse Sol menor, bemol, Sol menor 6 com baixo no Si bemol. Sol menor 6. Esse Sol menor 6, primeiro a gente vai fazer o Ré diminuto. Então, Ré maior. Esse Ré diminuto, é como ele faz uma função. Ele é um acorde que a gente vê muito no blues, só que aqui numa outra formação. Ele seria ele faz como se fosse um quarto grau. A gente pode encarar ele de duas maneiras. Ele como sendo um quarto grau, substituindo um quarto grau com sétima, que um blues a gente tem sempre um. Tem sempre essa cadência de 1, 4 e 1. E aqui ele faz é como se fosse um empréstimo do blues. Ou uma outra maneira de denominar ele, de analisar, é que ele seja um 5 do 5, um Mi 7. Por quê? Porque o acorde diminuto ele tem um trítono de 4 acordes dominantes. Do Dó sustenido com sétima. A gente tem aqui as notas do Ré diminuto: Ré, Fá natural, Lá bemol e Si. Então, Dó sustenido com sétima. O trítono é Si, Fá e Si, terça é o Fá, terça maior é o Fá e a sétima menor é o Si. O Sol com sétima, que tem o mesmo trítono do Dó sustenido, que é o Fá sustenido e o Fá natural e o Si. O Mi com sétima, que tem o outro trítono, que é o Sol sustenido e o Ré, que também estão aqui, e o Si bemol com sétima. E a gente pode escolher um desses aqui, e a gente pode pensar que o Ré foi para o Sol 7, uma referência a uma cadência do blues. Tá certo, né? Ré, botar um bemol 9 aqui por causa da melodia. Ou pensar que ele é um 5 do 5, quer dizer, ele é um 5 do Lá 7. É um Mi 7. Mas eu vou falar assim, não, mas o Mi 7, ele tá aqui como subdominante. Mas ele pode aparecer também como, às vezes, ele aparece aqui na posição da tônica. Vou fazer como Mi 7 agora. Eu fiz Ré, Mi 7 com bemol 9, com a melodia. Eles cabem os dois ali. Tanto Sol como Mi. E eu gosto de pensar nele como um blues, como um quarto grau. Então a gente tem aqui, vou fazer a análise agora em relação à cadência, a relação dos acordes. Vou botar aqui de verdinho sempre do lado para não confundir. Aqui, vamos falar que é um 4 blues.
Aqui 2, normal. Aqui é um 5. 5 do 5. Aqui agora. Esse aqui é uma situação interessante. Esse, na verdade, a gente tem aquelas cadências, as duas cadências, né? Que é 1, 6, 2, 5, 2, 5, 1, 6, 4, 4 menor, 5 do 4, ou 1, 5 do 4, 4 e 4 menor. O 4 menor, nessa última cadência que eu disse, ele é um acorde dominante. Ele está na posição dominante. E é o que acontece aqui. Ele é um intercâmbio de cadências, a gente pode falar. O dominante dessa cadência 1, 5 do 4, 4, 4 menor, que é o 4 menor, que é o som menor no caso, ele aparece aqui nessa cadência, na primeira cadência. A cadência 1, que é 1, 6, 2, 5. Então é um intercâmbio de cadência. Então isso aqui a gente vai falar que é um... A gente pode analisar, que é um, eu considero analisar ele como um bemol 7/7. Por quê? Porque o sol menor com sexta é nada mais do que um dó com sétima com baixo no sol. Para mim é muito mais claro isso na hora de eu tocar, na hora de aplicar isso na improvisação, que é a grande ideia dessa aula. Então, a gente analisa como um bemol 7 com sétima, que também está dentro do campo harmônico menor, de um dos campos harmônicos menores aqui do... Você pode ver aqui do lado, na tabela do lado. Então, a gente pode ir intercambiando as cadências de uma maneira que você vai compreendendo como a harmonia como as cadências podem se comunicar e como muitas vezes a gente pode enxergar a harmonia de uma maneira muito mais simples do que a gente pensa que ela é. Para simplificar, em algum momento de improvisação, isso funciona muito bem. Por exemplo, eu vou tocar um trecho da música no trompete e vou pensar ela o tempo todo nas cadências básicas. Primeiro aqui do começo da música, né? 3, 4. Esse primeiro trecho, né? A cadência básica é 3, 4. Improvisando sobre a cadência básica. Ficou super dentro, ficou normal. Agora, improvisando sobre a harmonia proposta. 3, 4. Agora a segunda parte, que é a partir do Ré. Vou improvisar sobre a cadência base primeiro. Funcionou. Agora eu vou improvisar sobre o que a harmonia que está escrito. 3, 4. E assim vai. A gente pode usar a cadência base para entender os caminhos que estão ali na harmonia que é proposta pelo compositor. Você entende o que a cadência base propõe, onde está o dominante, onde está o subdominante, onde está a tônica, vai te abrir um caminho, assim, um leque de possibilidades de acordes e como você vai gerenciar o seu fraseado em relação a isso. Tá bom? Bom, se tiverem dúvidas, por favor, estou aqui para resolver. Eu imagino que tem algumas, mas é um mundo... a princípio parece muitas vezes uma coisa muito complicada, mas facilita demais para quem quer improvisar, para quem quer fazer arranjo, para quem quer compor, para todo tipo de ação. Tá bom? Espero que tenha gostado. Até daqui a pouco. Bom, então vamos continuar aqui o assunto de improvisação. A gente destrinchou o Chega de Saudade, fez uma análise super bem
uma análise super bem detalhada de várias características e possibilidades harmônicas que tem a música, né? Então, a partir daquilo, a gente vai juntos. Eu vou sugerir alguns primeiro, mas depois a gente vai tentar fazer juntos, mas separados, né? Porque a gente está numa aula gravada. Exercícios que você pode aplicar na prática da improvisação. Então, eu darei os exemplos para a gente poder praticar depois disso. Então, o primeiro exercício que eu proponho é esse que está aqui na tela. É o primeiro que está na tela. Então, eu peguei a primeira cadência da parte B do Chega de Saudade, que a gente acabou de analisar, e ela é assim. Essa sequência de acordes, né? A gente já analisou isso, tônica, subdominante e dominante, né? 1, 6, 5, 7, só que aqui com algumas substituições de acorde. E fiz um exercício de arpejo, peguei aleatoriamente, pensando no trompete como região, peguei a partir da terça, que é Sol sustenido. Então você desce o arpejo a partir da terça no primeiro acorde, 4 notas, e sobe a partir da terça para chegar no próximo compasso. No próximo compasso a nota vai ser outra, porque o acorde é outro. Vai ser o grau em relação ao acorde vai ser outro, quero dizer. Então, se aqui foi o Sol sustenido no Mi maior é a terça, aqui o Sol sustenido no Dó sustenido com sétima é a quinta. E aí desço o arpejo da mesma maneira, eu subo. No caso aqui, a gente chegou no Fá sustenido. Não teria como ir no Sol sustenido, porque o Sol sustenido é a nona. Poderia se tocar nota, mas aqui a ideia é tocar as tetras dos acordes, as notas bem dentro do acorde. Então eu escolhi fazer, poderia ter escolhido fazer a terça em cima ou a tônica. A tônica está mais perto do Mi aqui, então melodicamente fica mais interessante. Então eu fiz a tônica descendo. Como são 2 compassos Fá sustenido, eu desci 2 vezes o arpejo e subi 2 vezes o arpejo, como que está aqui na partitura. E a mesma coisa acontece no próximo compasso com o Si7. Desci 2 vezes, subi 2 vezes, aí desci uma vez no diminuto, subi uma vez, desci uma vez no maior, subi de novo. Então eu vou tocar agora esse exercício para vocês ouvirem como ele vai soar. Importantíssimo na prática da improvisação é a gente sempre estar tocando. A gente vai bolar exercícios e coisa e tal, mas o mais importante é a prática. A gente está com o instrumento tocando, porque a gente só vai improvisar de uma maneira fluida se a gente tiver uma prática fluida. Então é importantíssimo que a gente pegue um exercício, toque ele várias vezes até que ele se torne uma coisa natural para você, até que você toque ele sem pensar nele. Porque quando você estiver improvisando, isso vai ser um reflexo seu na hora de tocar. Bom, continuando, o segundo exercício eu fiz sobre arpejo também. Aliás, todos os exercícios aqui, a maioria é sobre arpejo. E eu fui subindo como se fosse uma escada o arpejo do acorde. Então a gente tem primeiro. Aqui é sobre a próxima sequência do Chega de Saudade, que é aquela que faz. Então é isso, a sequência. Sobre essa harmonia, eu fiz o arpejo subindo como uma escadinha, começando aqui no Mi. Eu subo um acorde e desço o outro. Quando tem 2 compassos do mesmo acorde, eu subo deles e desço nele mesmo. Então, começamos aqui no Mi. A partir da terça também escolhi, pensando na tessitura do trompete. A partir da terça fui subindo, chegou no Mi diminuto, chegou na tônica e da mesma maneira fui descendo. Então vamos ouvir uma vez como ficou esse exercício.
esse exercício é super importante para a gente... todos eles são importantes, mas esse aqui especificamente para a linguagem brasileira em relação a fraseado sobre arpejo, ele é muito legal porque isso é um tipo de fraseado bem típico de choro e de músicas que tem a ver com a nossa cultura. No caso aqui, ele começa a partir da terça, mas vocês podem fazer ele começando a partir da nota mais grave do instrumento e encadeando de acordo com da mesma maneira que eu fiz aqui. Uma coisa muito importante no estudo da improvisação é que como a gente vai usar isso de uma maneira muito aleatória, a gente vai tocar isso, a gente vai inventar uma melodia sobre uma harmonia pré-determinada. É importante que a gente estude sem ler a partitura, sem ler aquilo que a gente está tocando. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um estudo, eu costumo escrever um exemplo, às vezes nem o exercício todo, só uma ideia do exercício, e a partir daquela ideia eu vou estudando todos os tons. Para que a gente improvise realmente, pense no que está tocando, não só leia, porque se você escreve o exercício e toca lendo, você vai sempre estar tocando lendo. A gente acaba não interiorizando o exercício e aquela melodia, e aquele arpejo, e aquela maneira de tocar. Porque aqui a gente está enriquecendo o nosso vocabulário musical com frases que, quando a gente estiver tocando, a gente não vai pensar nela, mas ela vai surgir naturalmente, pois faz parte do seu vocabulário. Então, seguindo para o próximo exercício, aqui eu já comecei a usar um pouco de escala. Eu peguei aquela parte do Chega de Saudade que tem um cromatismo, né? Só esse trecho, naquele momento que a cadência base é 1, 5 do 4, 4 menor. E aí tem esse cromatismo no meio que vai deixar muito rico essa cadência. Então, eu subi o arpejo num acorde, quando tem 2 acordes num compasso, né? Subi o arpejo num acorde, desci a escala no próximo acorde. Subi um arpejo no próximo acorde, desci a escala no próximo acorde. E aqui, nos acordes menores, do Dó sustenido menor, eu subi o arpejo natural dele, a tétrade, e no Dó menor eu desci o Dó dórico. Subi o arpejo sobre o Si menor e desci o mixolydian no Mi. E a mesma coisa na hora do Lá, eu subi a tétrade natural, desci lídio, porque ele é o quarto grau da tonalidade, do Mi maior. E aqui mesma coisa. No quarto grau eu subi a tétrade natural dele e desci ele dórico também. Nesse quarto grau, muitas vezes quando ele é menor com sexta, ele pode aparecer como menor com sexta, menor com sétima maior. Apesar que o menor com sexta e sétima maior são substitutos um do outro. Ou menor com sétima. Então, quando ele é menor com sexta ou sétima maior, a gente usa a escala menor melódica. Aqui no caso eu usei a dórica porque é menor com sétima só. Lembrando que a análise que a gente fez agora há pouco, eu estava com uma partitura em Dó, uma partitura para piano, guitarra. Aqui, no caso, estou mostrando para vocês uma partitura para trompete em Si bemol. Mas o que importa não é a tonalidade, e sim o que o acorde representa em relação à tonalidade. Se é primeiro, segundo, terceiro grau e a sua função. Então agora eu vou tocar uma vez esse exercício para vocês ouvirem como ficou. Bom, o próximo exercício eu fiz na sequência da música. Fiz nesse trecho. E muito parecido com o exercício que a gente fez agora há pouco, sobre os arpejos, só que no anterior eu comecei com a nota de cima, agora estou começando com a nota de baixo. Então sobe no primeiro acorde, desce no segundo, sobe no próximo, desce no terceiro. Isso pode ser feito ao contrário também, pode se fazer descendo no primeiro, subindo no segundo, descendo no primeiro, subindo no segundo. São ideias. Eu coloquei essa ideia que eu tive na hora de fazer esse exercício para mostrar, mas o mais importante é que cada um tenha as suas ideias e monte o seu próprio exercício. Sempre com aquilo que eu falei. Nunca escrever o exercício todo. Escreva a ideia do exercício para você não perder aquilo, mas você sempre vai estudar aquilo pensando no que você vai tocar, não lendo o que você vai tocar. Uma coisa que pode ser legal de fazer é escrever a cifra
da sequência harmônica, além de facilitar, cria um vínculo do que você está tocando com a cifra que está escrita. Então vou tocar uma vez esse exercício para vocês verem como está soando. Agora nesse último exercício que eu propus, é a continuação também. Nesse trecho. E aí eu usei uma sextina para descer a escala de cada acorde. Então a gente dá um passo além dos arpejos. Subo com o arpejo natural da tétrade e desço com a escala do acorde. No caso aqui são 4 acordes dominantes, então eu subi com a tétrade e desci com a mixolydian quarta aumentada. É legal usar a sextina porque a gente trabalha um pouco mais a agilidade dos dedos nas escalas também e começa a inserir escala no estudo. Aqui eu escolhi fazer com a mixolydian quarta aumentada, mas isso pode ser feito também com a escala alterada, com todas as escalas que se encaixam num acorde dominante. Tá? Então isso é uma questão de... Todas essas escalas vão ter que ser estudadas. Vou tocar uma vez para vocês ouvirem como ficou. Uma coisa muito importante a gente sempre lembrar é que aqui eu botei o exemplo de todos esses exercícios numa tonalidade. Isso vai ter que ser estudado em todos os tons e deixado da mesma maneira em todos os tons, para que isso funcione como um vocabulário, um material para você poder usar em suas improvisações. Então quer dizer, só nesses 5, 6 exercícios que eu passei aqui tem material para muito tempo de estudo. E isso demanda muita dedicação e horas de estudo, porque são coisas que a gente tem que assimilar e deixar dentro da gente, que é um vocabulário que a gente vai usar de uma maneira instantânea na hora do improviso. Então, é sempre importante se frisar isso. Precisa ser estudado muitas vezes, precisa ser estudado começando a tocar lento e aumentando a velocidade para que isso vire um reflexo e tocar o mais rápido possível. Não para você poder saber tocar o mais rápido possível, mas justamente para que aquilo vire um reflexo e que ele fique sempre debaixo do seu dedo. Agora, continuando, eu peguei esse exercício que a gente acabou, alguns desses exercícios que a gente acabou de falar, e apliquei só ele em cima de um acorde. Por exemplo, esse Mi maior aqui, eu me baseei no primeiro exercício do Chega de Saudade que a gente fez, que é sobre arpejos. Eu comecei já de cima. Então eu pensei na textura do trompete, peguei numa região que é confortável. Aqui talvez não seja muito confortável, um Si, mas depende de cada um, da maneira que estuda. Então eu fui descendo o arpejo de compasso com compasso sobre um acorde só. A primeira nota do primeiro compasso é a quinta, a primeira nota do segundo compasso é a terça, a primeira nota do terceiro compasso é a tônica e a primeira nota do quarto compasso é a sétima maior, e assim continua. E para chegar nessas notas, alguns momentos eu usei aproximações diatônicas, como no caso do Fá sustenido do primeiro e do segundo compasso, e teve momentos como esse aqui do quarto compasso para o quinto compasso, eu tive que usar uma aproximação cromática para chegar na quinta de novo. Então eu vou tocar uma vez para vocês ouvirem como ficou. Seguindo, eu peguei o próximo exercício de arpejo que a gente acabou de ver também, aqui sobre o Chega de Saudade. E aí eu fiz subindo o acorde e descendo o acorde da mesma maneira, com a mesma ideia do exercício anterior. Então eu vou tocar uma vez para vocês ouvirem como ficou. Bom, então é isso. Aqui são exercícios que eu fui criando a partir da harmonia do Chega de Saudade. Então, é um exercício, um estudo através da música. Uma maneira de você fazer um estudo
com uma base musical sempre, e no nosso caso uma base musical de música brasileira, que é um material que é super importante a gente ir desenvolvendo, porque tem pouco e o universo da música brasileira é muito vasto. Então espero que tenha gostado. Bom, agora fazendo o caminho ao contrário do que a gente acabou de fazer no Chega Saudade, que a gente fez exercício sobre a harmonia da música, essencialmente, a gente vai bolar exercício sobre melodia. E no caso, o estilo onde a gente tem mais material interessante, melodicamente dizendo, para estudo de improvisação, é o choro. Eu peguei a terceira parte do 1 a 0, o choro do Pixinguinha, e desenvolvi alguns exercícios. Não vou tocá-lo inteiro agora, mas vocês podem ouvir depois. Vou tocar somente a terceira parte, essa daqui. Então eu peguei essa frase aqui do choro do Pixinguinha e transformei ela no exercício. Essa cadência harmônica é a cadência harmônica que tem na música alto nível, no standard de jazz alto nível. Então eu juntei a cadência harmônica que tem no standard de jazz com o fraseado de uma música brasileira. A cadência é exatamente essa. E com o fraseado brasileiro deu essa outra sonoridade para a música. E ela ficou assim. Eu acho muito importante a gente sempre desenvolver o estudo de improvisação nos mais variados estilos possíveis. A gente tem um material vastíssimo de estudo de improvisação sobre o jazz, que foi maravilhosamente bem feito, bem sistematizado por eles. E eu acho que a gente tem um pouco a função de fazer a mesma coisa com a música brasileira, porque ela é muito rica, ela tem vários estilos. E não só a música brasileira, todo estilo. É importante isso que a gente saiba tocar os estilos e saiba diferenciar uma coisa da outra. Bom, a segunda frase é uma frase sobre um arpejo, sobre esse arpejo aqui do 1 a 0. Eu peguei só esse arpejo e subi ele sobre um acorde só. E fiz um estudo sobre esse arpejo. É um estudo simples, mas ele é super eficaz para você colocar o arpejo debaixo do dedo e sabendo que vem de uma frase musical, eu acho mais interessante ainda. Então vamos ouvir uma vez. Agora, para finalizar os estudos sobre 1 a 0, eu peguei a última frase do choro e montei um exercício sobre uma cadência 2-5-1 menor. Originalmente, ela é feita sobre uma cadência 2-5-1 maior, eu troquei por uma cadência 2-5-1 menor. E eu fiz a frase partindo de todos os graus, dos 4 graus da tétrade do acorde. Primeiro a partir da tônica, depois a partir da terça, da quinta e do sétimo grau. Como está aqui na tela. Então ficou assim o exercício. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, me contacte de alguma maneira pelas redes sociais, pelo meu telefone, do jeito que vocês tiverem. E a gente pode conversar sobre esses assuntos. Tem muito mais coisas para ser falado. A gente tem uma aula de 1h30, 2 horas para falar muitos assuntos. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar vários temas super importantes e aqui tem um material super vasto para ser estudado já. Sempre lembrando, a improvisação, a gente não lê a partitura. A gente sempre estuda com a frase na cabeça, no máximo com a cadência harmônica escrita. E é importantíssimo
Que a gente estude não para tocar mais rápido, e sim para fazer música. Então, espero que vocês consigam tirar proveito disso e é um grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço.